Fala pessoal, bem-vindos aí mais uma vez ao canal. Hoje, acho que um vídeo mais pop, né? Nos últimos tempos eu venho aí fazer uma série de vídeos sobre pensamento geográfico, uma série de discussões, Ratzel, Lablache, Elisée Reclus, todos esses caras que parece que ninguém está muito interessado em saber quem é, né? A não ser alguns loucos geógrafos, geógrafas por aí que se interessam um pouco no debate a respeito desse tema e desses pensadores. Mas hoje eu não pude deixar, né? Talvez não seja o foco, ou na verdade é, porque tudo que diz respeito à política e sociedade me interessa. E o canal, antes de tudo, ele é reflexo do meu pensamento, mais do que necessariamente um canal com foco específico em falar de alguma coisa, né? Eu não pude deixar passar batido um vídeo que saiu, não é, pelo canal Spectrum, que se chama 3 LGBT esquerda versus 3 LGBT direita, zona neutra. Bom, pessoal, é muito interessante esse modelo de debate que vem se popularizando, principalmente na internet, onde as pessoas são convidadas cara a cara a debater. Acho que isso movimenta muito o diálogo, muito, e principalmente certas ideias que são geralmente esquecidas ganham a oportunidade de aparecer, ganham a oportunidade de ganhar algum tipo de voz no meio desse debate. Então, eu realmente acho o modelo interessante, apesar de que ele é falho, como tudo, não é? Não vou nem entrar no mérito do que é bom ou do que é ruim. Acho que tem os dois lados nesse modelo. E eu não pude deixar de não falar, porque eu achei uma aberração tão grande. Certos comentários que foram feitos ali por esses ditos LGBTs de direita, que eu não pude evitar vir aqui e falar algo a respeito. Então hoje vai ser um vídeo de react. Nós vamos assistir juntos e eu quero fazer alguns comentários. Mas já começando dizendo que eu acho uma aberração política e existencial qualquer um que se considere um LGBT de direita ou um LGBT conservador. É uma aberração. Nenhum círculo conservador daqueles mais tradicionais vão aceitar pessoas com esse tipo de sexualidade. Então eu acho absurdo. Eu acho absurdo que alguém se proponha a ficar de um determinado lado, que na verdade é o lado que é justamente aquele que vai contra a sua própria existência. Mas a gente sabe que na história da humanidade existem esses cúmplices, não é? Esses cúmplices daqueles que dominam um determinado grupo. Eles são desse grupo, mas eles são cúmplices daqueles que os dominam. Isso eu vou deixar para falar mais no final do vídeo, até para a gente não desandar esses momentos iniciais onde eu quero focar no vídeo para a gente discutir. Mas ao final eu quero fazer uma reflexão. Faz sentido falar em homossexual conservador, em transexual conservador ou de direita? É, antes de tudo, uma aberração política esse ponto de vista. E a gente tem que demarcar bem essa questão. Bom, eu não pretendo analisar o vídeo inteiro, ele é muito longo, mas eu gostaria de, pelo menos a primeira parte desse vídeo, que a gente escutasse um pouco e tecesse alguns comentários a respeito. Se eu notar que está ficando muito longo, eu até corto e depois faço uma parte 2. Vocês sabem que o canal aqui é meio maluco. Mas eu acho que vale a pena a gente discutir isso. Vale a pena. Acho que é um assunto que não só interessa a geografia, mas também a filosofia e, de modo geral e mais amplo, a humanidade. Então vamos ver um pouquinho, porque eu acho que vale a pena que a gente faça esse tipo de discussão. E aí, tá. Bom, eu comecei, já dei uma adiantada no vídeo e coloquei justamente nessa parte onde realmente eles estão num momento mais da apresentação inicial, mas já tem falas aí que eu gostaria de comentar um pouco, que eu acho interessante. Então vamos lá. Eu acredito que ser LGBT no Brasil é um ato político, porque a gente tem um contexto histórico de muitos anos, décadas, séculos e desde a colonização, onde ser uma pessoa dissidente de gênero e sexualidade é motivo de perseguição, tortura, morte e de grandes problemas psicológicos que são decorridos que acontecem em decorrência da violência que a gente passa numa estrutura machista, LGBTfóbica, racista e que prioriza uma elite dominante.
Eu acho que aqui já tem algumas falas iniciais muito interessantes, né? É colocado aqui como a questão da perseguição e a discriminação da homossexualidade é algo que existe desde o projeto colonial português. E é verdade. No Brasil, a gente tem como primeiro registro histórico de uma pena de morte por, segundo os portugueses, motivo de desvio de conduta, a morte do indígena Tibira. Tibira no Maranhão, ainda em 1614. Ou seja, ali da virada do primeiro para o segundo século da colonização portuguesa das Américas. Então, é muito interessante a gente notar como faz parte do contexto colonial uma certa perseguição de certas condutas sexuais que eram tidas como condutas desviantes. Então, onde a colonização chega, ela institui um moralismo cristão de base conservadora, por isso eu acho absurdo a relação entre homossexualidade e conservadorismo, não faz sentido, né? Mas de uma base fortemente conservadora que vai se propor normalizar as relações sociais. Então, o caso do Tibira é muito interessante porque é o primeiro de muitos que serão perseguidos na história desse país, que ainda são perseguidos hoje, e que revela essa perseguição sistemática daqueles que são tidos por um certo, segundo a visão conservadora, um certo desvio de conduta sexual. Então, é de fato, está correto falar que a colonização institui um modelo de perseguição dessas sexualidades que eram vistas com muita normalidade em outros momentos históricos, em outros espaços geográficos. Então a gente vê entre os gregos, na verdade o próprio termo homossexualidade, ele diz respeito a uma construção histórica. Ele não existia entre os gregos na antiguidade. Ele não existia entre os persas ou entre os hindus. É um termo que é cultivado no interior de uma noção clínica, portanto, a partir de uma noção que vai entender essa questão como doença e que vai então propor um revisionismo histórico. Esse é o Foucault, né, gente? Quer dizer, quando surge o termo homossexualidade, os historiadores, né, a inteligência conservadora olha para trás na história e encontra essa homossexualidade em lugares onde ela não existia. Não existia como conduta pensada nesse sentido. Então, entre os gregos, por exemplo, era muito comum. Você pega o caso de Alexandre o Grande, você pega o caso da Guerra de Troia, Aquiles e Pátroclo. Você pega vários casos ao longo da própria história ocidental em que essas relações são tidas com enorme naturalidade, não é? E que passam a ser vistas de uma maneira, vamos dizer, violenta a partir de um certo momento histórico, pessoal. Por isso é muito importante que sempre nesse tipo de debate a gente convoque a história para que ela seja a nossa grande juíza, no sentido de dizer, olha, realmente, tais coisas ganham materialidade, aconteceram nesse sentido. E de fato, se a gente pega também a questão dos problemas e impactos psicológicos, é a população muito mais sofrida. A carga psíquica de viver num contexto social marcado por uma heteronormatividade associada a uma discriminação sexual é muito grande. Vocês sabem que a homossexualidade só deixou de ser considerada doença a partir de 1991 pela Organização Mundial da Saúde. E o termo que era utilizado era homossexualismo, que esse ismo vem de doença. Então, é uma questão que a gente precisa entender de um ponto de vista histórico e crítico. Que é, em sua maioria, branca, cis e hétero. Xenofóbica, racista e que prioriza uma elite dominante, que é, em sua maioria, branca, cis e hétero. Então, não tem como você pertencer a um grupo minoritário de direitos e não estar lutando pelos seus direitos. E a única forma de você resistir é lutar.
Salve, eu sou o Júpiter, tenho 32 anos, sou MC, criador de conteúdo, produtor cultural, agente do hip hop desde 2004. E eu tô aqui nesse debate hoje porque não tem a menor possibilidade de eu ser LGBT de direita. Devido ao contexto histórico, cultural, social, eu sou uma pessoa trans de esquerda. Bom, eu acredito que ser uma pessoa LGBT por si só não é inerentemente político. No entanto, quando a gente identifica todas as desigualdades que ocorrem na sociedade para a parcela da população que é LGBT, quando a gente verifica atos legislativos sendo propostos por parlamentares que visam revogar direitos de pessoas LGBTs, quando a gente vê pessoas que dizem defender crianças, só não as defendem quando elas são LGBTs, e a gente se cala para tudo isso, a gente é omisso com tudo isso, a gente acaba compactuando. Então não tem como tu compactuar com violência acontecendo com alguém do teu lado, só porque talvez tu não entenda a existência, ou tu discorda do que a pessoa é, seja por que motivo for, e não trazer isso para o âmbito da política, porque infelizmente a discussão ocorre na política, a legislação ocorre na política, a manifestação ela é política. Tanto que as pessoas hoje do espectro da direita utilizam pessoas LGBTs como plataforma eleitoral, indo à parada LGBT para se autopromover, fazendo corte rápido com certas marcas para se autopromover. Para quê? Para comunicar para uma parcela da população que é completamente ignorante no assunto e criar uma vilanização da população LGBT. Então, ser LGBT não é inerentemente um ato político, mas se calar as violências é um ato de omissão. Então, tu não pode se calar as violências. Não se calando as violências tem que ser um ato político. Oi, gente, tudo bom? Sou a Michele, dona do canal Astrava da Vida. Eu sou gestora de tecnologia da informação e militante pela causa LGBT. Eu venho há mais de 15 anos estudando sobre o assunto, tentando identificar quais são os grandes problemas que a gente tem na nossa sociedade. E nesse período todo deu para ver que a gente tem um grande inimigo da diversidade, do progressismo, que é a direita brasileira. Então, nesse debate, é impossível me alinhar com a direita, sendo uma pessoa progressista, e estar a favor da luta pela comunidade LGBT. Bom, eu acho que o que a Michelle colocou faz muito sentido, é muito interessante, né? Primeiro, ser LGBT não é inerentemente um ato político. Quer dizer, não é porque eu sou LGBT que necessariamente isso é um ato político. Aqui a gente não vai nem entrar no mérito do que seria um ato político, não é mesmo? O que no fundo seria um ato político, né? Viver em sociedade é um ato político na medida em que a política pode ser entendida como mais modernamente, né? Como uma disputa de poderes. Tudo seria um ato político, mas particularmente ser LGBT, como ela coloca, é um ato político na medida em que nós vivemos numa sociedade que é estruturalmente condicionada pela homofobia, pela transfobia, pelo preconceito sexual. Então, você querendo ou não, ao assumir essa sexualidade, é um ato político no sentido de que, na estrutura desta sociedade, ao assumir isto, uma série de questões são automaticamente colocadas em relação a você. Ou seja, os espaços onde você pode transitar, a maneira como você vai ser entendido, a maneira como você será reconhecido, os lugares onde você terá a necessária, vamos dizer assim, o necessário reconhecimento, tudo isso se transforma na medida em que a sua identidade sexual se constrói a partir desse ponto de vista. Então, é necessariamente um ato político no sentido de que você está sujeito às ações dos poderes dominantes que vão exercer pressão contra a sua existência. E ela fala também, é claro, daquilo que se popularizou chamar de pink money. Isso é uma característica que acho que a gente já discutiu longamente no canal, mas falando especificamente aqui, a questão de que as empresas, o que o Marx chamava de fetichização do capital é exatamente isso. Você pega pautas políticas e você coisifica essas pautas políticas. Você as aliena do seu verdadeiro conteúdo. Você transforma essas pautas políticas em simples representações propagandísticas ou publicitárias dos seus produtos. Então, é claro que para as grandes empresas ficou interessante falar no movimento LGBT apenas na medida em que esses se transformaram num grupo de consumidores importantes para essas empresas. Porque senão não teria qualquer sentido falar. Certo? Então,
essa fetichização do movimento é algo que também tem que ser combatido, no sentido de que não se trata de fazer publicidade. Não se trata de, olha, a nossa marca coloca a bandeirinha de vocês aqui. Se trata também de uma questão política, de você apresentar as desigualdades. Isso é fundamental. Tudo é político e política, né? E a existência de pessoas LGBTs assumidas é um ato político, tendo em vista que a gente está numa sociedade que faz de tudo para que a gente reprima a nossa existência, a nossa sexualidade, a nossa identidade de gênero, esconda isso, né? Existe até alguns discursos assim, né? Até pode ser, mas não pode ser assim, não pode ser afeminado, não pode ser de tal forma, né? Então, a todo momento fazem com que a gente não queira ser quem a gente é, com que a gente esconda quem a gente é, que a gente reprima tudo que a gente é. Então, eu acredito, como a Michelle falou, né, talvez ser LGBT não seja em si um ato político, mas a partir do momento em que você se assume para o mundo, para a sociedade, se coloca dessa forma, né, principalmente se coloca de uma forma orgulhosa, numa forma onde não há vergonha de ser quem você é, isso sem dúvida se torna um ato político. Como Júpiter falou, desde a colonização do nosso país, desde 1500, quando os portugueses invadiram esse território indígena, eles impõem a cis-heteronormatividade, primeiro para os povos indígenas, depois para os povos africanos, onde não existia essa cis-heteronormatividade. Então, a imposição que eles trouxeram dessas identidades de gênero e sexualidades, ela ceifou, ou tentou ceifar, matar, tudo aquilo que não se encaixasse num padrão. Então, a gente tem exemplos do período colonial de indígenas, africanos, né, que não se encaixavam nessas normas e foram mortos. Seja porque eles continuaram se afirmando daquela forma, mesmo ameaçados de morte, né, ou até pessoas que, infelizmente, não cederam àquela pressão e acabaram sendo mortos de fato. Então, isso acontece no nosso país desde o período colonial e continua se perpetuando até os dias de hoje. E acho que até o fato de existirem pessoas de direita que se declaram LGBTs, né, e colocam, né, em nomes de movimentos, por exemplo, gays de direita, gays com Bolsonaro, gays conservadores, mostra que é um ato político, porque senão não estaria ressaltando isso dentro do seu movimento e da sua luta política. Significa que no meio político, né, que essas pessoas estão inseridas, isso é uma questão. Se não fosse uma questão, não precisaria ser ressaltado, né? Seria uma coisa natural que passaria abatido, né? Mas não passa abatido, se ressalta e é preciso se afirmar, se reafirmar, se colocar, comprovando que é uma questão política. Salve família, meu nome é Thiago Torres, sou mais conhecido como Chavoso da USP, tenho 25 anos, sou cientista social formado pela Universidade de São Paulo, sou palestrante, educador, criador de conteúdo nas redes sociais e eu sou um LGBT de esquerda porque, historicamente, a esquerda é o campo político que sempre lutou contra o sistema e pelos grupos oprimidos e explorados. Isso inclui os trabalhadores de um modo geral e também a comunidade LGBT. Esse ponto aqui é fundamental, não é? Primeiro, gays com Bolsonaro é um absurdo político. Isso, né? Quer dizer, como faz sentido? Se a gente resgatar algumas frases desse senhor, como por exemplo, o filho tá ficando gayzinho, você vai lá dar um tapa, ele melhora. Faz sentido? Quer dizer, é um movimento que talvez só uma análise freudiana seja capaz de resolver. Me parece muito que há uma tendência que é justamente muito associada àquela noção que eu não gosto de reproduzir esses chavões, mas ajuda a gente a, de certa forma, compreender como a síndrome de Estocolmo. Né? Eu acho que não ajuda totalmente, porque eu acho que precisaria ir por outros caminhos, mas no sentido de que os sujeitos que estão diante dos mecanismos de dominação, aqueles sujeitos os quais estão arriscando a sua própria vida diante de uma estrutura de dominação, eles passam aí para o lado dos dominadores a fim de conseguir certas migalhas que caem dessa mesa, de grandes refeições dessas elites, né? Quer dizer, há uma tendência em que, olha, eu vou para o seu lado porque eu ganho algum benefício. Alguma coisa me asseguro. Tanto do ponto de vista de uma gestão psíquica interna, no sentido de que eu sinto que eu faço parte agora do grupo dos dominantes, quanto no sentido de uma representação perante a sociedade, onde eu passo a dizer, olha, não, eu sou homossexual, mas eu estou desse lado, que é o lado dos dominantes. É uma alienação, é uma forma de alienação histórica e existencial. Porque você passa a assumir o lado daqueles que querem a destruição da sua existência.
E daí não faz sentido também falar em conservadores, em gays conservadores. Porque o que, que é o pensamento conservador? O pensamento conservador, que surge grande parte, em grande medida, ao longo dos séculos 16, 17 e 18, numa linha que vai desde o seu nascimento, amadurecimento, até chegar nas teorias modernas, onde, por exemplo, tem grandes representantes como David Hume. O pensamento conservador é aquele que entende que as mudanças não devem ocorrer de maneira rápida no interior da sociedade. As mudanças são graduais, e justamente são graduais porque elas não foram testadas. Então, o pensamento conservador é um pensamento por essência, também por isso eu trouxe o David Hume, em grande parte cético. Ele é cético porque ele não confia nas grandes mudanças. Ele pressupõe um tempo de lentidão muito grande para que transformações ocorram. Ele é antirrevolucionário por essência, então. Porque ele pressupõe que, olha, vamos com calma, a gente sabe que isso funciona, mas aquilo ali, será que funciona? Por isso a homossexualidade não pode, em nenhuma medida, estar associada a um pensamento conservador. Porque a homossexualidade, ou a transexualidade, ou tudo aquilo que a gente encontra nessa sigla gigante, no LGBT, que é IAPN+, tudo isso surge na história da humanidade a partir de minorias estruturalmente subjugadas, pelo menos dessa humanidade capitalista, ocidental, como veio se produzindo a partir do século XVII, XVIII, XVI. Surge desse ponto de vista como desvio de caráter, como que algo que é visto no interior da inteligência capitalista, da inteligência conservadora como desvio de caráter, como grupo minoritário, como atentado aos padrões morais, pode ser incluído em práticas conservadoras. Não é possível. Você tem aí uma questão lógica. Não é possível que essas duas coisas se associem. Por isso, os movimentos conservadores, eles normalizam uma determinada conduta sexual que é tida como uma conduta normal, que absolutamente não tem nada de normal, certo? Então, não faz sentido histórico considerar dessa forma, porque historicamente a homossexualidade não foi aceita no interior dos grupos conservadores, não foi aceita de maneira ampla, principalmente na extrema-direita, o que inclui o bolsonarismo, e sempre foi visto como desvio de caráter, como questão, como eu disse, até 1991, uma questão de saúde para a Organização Mundial da Saúde. Uma questão que deve ser tratada no nível psicológico, no nível da saúde mental, e por aí vai. Então não faz sentido associar homossexualidade com conservadorismo. Isso é uma aberração histórica. Faria sentido se no interior desses grupos conservadores, historicamente, ou no interior das sociedades capitalistas, onde esses modelos conservadores são tidos como referência para essas pessoas de direita, a homossexualidade fosse vista com mais naturalidade. Aí seria ok a gente pensar, não, então tudo bem fazer parte de um grupo conservador. A homossexualidade, onde ela surge na sociedade ocidental, capitalista, desde o século XVI, pelo menos, e na verdade incluindo toda a Idade Média, se a gente considerar as questões religiosas, né? Ela surge em grande parte associada a uma disrupção, a um desequilíbrio na sociedade. Então não há paralelo histórico amplo em que você observe uma sociedade e diga, não, aqui era aceito ou equilibrado. Não. Sempre onde essas condutas ou essa natureza sexual surge, ela é vista como algo que causa problemas na sociedade. É visto como algo objeto de disputa, objeto de conflito. Não faz sentido, então, para o pensamento conservador, associar isso a uma normalização. E serão justamente os movimentos conservadores e da extrema-direita, como é o próprio nazismo, que vão jogar os homossexuais nos campos de concentração. Enquanto a esquerda, que não pode se eximir da culpa de muitas vezes também ter colocado os homossexuais numa posição de perseguição, porque isso ocorreu, a gente vê isso também na história, mas em grande parte, aonde que surgem os movimentos que vão abraçar essa causa? Na esquerda. É ali que surge. Não tem como colocar de fora, né? Então, historicamente, o paralelo é: o movimento homossexual está relacionado à esquerda.
com raríssimos momentos onde um certo liberalismo permitiu, mas sem levantar grandes bandeiras, a existência da homossexualidade na direita. Pode vir quem discorda. Antes de qualquer coisa, quem descriminalizou a homossexualidade no Brasil foi Dom Pedro II. Né? Estamos falando tanto de colonialismo e tal. Eu concordo com a Michelle quando ela diz que não especificamente você ser LGBT é um ato político. Tudo é política. Então nós, como homossexuais, como LGBTs, pessoas trans, porque nós somos especiais apenas, por isso seremos tratados, vamos pegar isso como política. Né? O movimento LGBT faz com que tenta passar essa imagem de que nós somos especiais. Nós não somos especiais. Né? Nós merecemos respeito, nós merecemos tratamento, né, de acolhimento como todas as outras pessoas. A partir do momento que você pincela isso e tira, olha só para essa parte de mim, não faz sentido você politizar somente por isso. Né? No Brasil, a existência é um movimento político. Você existir no Brasil com uma taxa de homicídios uma das maiores do mundo é um movimento político. Né? Quando você tenta se alimentar, né? Tem pessoas no Brasil que não conseguem se alimentar em 2025. Isso é um movimento político. Por que eu tenho que olhar só para os LGBTs como se fossem alguém especial para olhar, porque tenho que politizar por esse momento, por causa desse movimento? Aqui é muito perceptível, né? Com a pessoa, alienação, e aí a gente não sabe se é uma alienação, ou se é de fato uma incompreensão histórica, ou se seria de fato até uma perversidade, né? Colocar, tudo bem, tem pessoas passando fome, isso é um problema político sério. E aí você olha a situação do LGBT e fala, não, isso não é nada de especial. Mas como assim isso não é nada de especial? Se a gente pega os dados, só na cidade de São Paulo, o número do crescimento de ações transfóbicas durante o governo Bolsonaro passou de 1000%. O crescimento de ações transfóbicas só na cidade de São Paulo. Então, como assim não temos nada de especial? Quer dizer, a questão está sendo colocada num sentido, está dando muito holofote para uma coisa que não precisaria. Como assim não precisa? Na verdade, você está falando de uma população marginalizada. Está falando de uma população que, dependendo dos espaços, não pode circular afetivamente. Precisa esconder sua conduta sexual. Dependendo do seu trabalho, você não pode se comportar de determinada maneira. Uma população que, se é um homem mais afeminado, já perde um cargo de trabalho. Uma pessoa trans não consegue cargos de trabalho. Então, como assim não faz sentido falar de política quando fala dos LGBTs? Então, assim, na verdade tão óbvio o que eu estou falando que a gente beira a uma sensação de uma falta de respeito pelo debate do que está sendo dito. Não é possível que esteja sendo que tenha sido colocado nesses termos. Vamos continuar. Quando eu crio um movimento chamado Gays com Bolsonaro, não é para, olha... Aqui eu já tenho que parar de novo, né? Gays com Bolsonaro. Primeiro que eu acho que o bolsonarismo é um dos movimentos mais gays que existe no Brasil. É um dos movimentos mais gays. E eu digo isso freudianamente. Qual que é a estrutura freudiana da homofobia? A estrutura freudiana da homofobia, que está lá no caso Schreiber, nos escritos do Freud sobre paranoia, como que funciona o mecanismo paranoico? Ele funciona a partir de uma forte negação de algum desejo. Então, quando alguém nega um determinado desejo, esse desejo retorna no mundo me perseguindo. Essa é a paranoia, a estrutura paranoica. A homofobia, nesse sentido, é justamente isso. Aquele que tem o desejo pelo homossexual nega esse desejo, porque não aceita a sua própria natureza. Ele não aceita a sua própria natureza, então ele precisa negar. Só que qual o mecanismo que permite uma negação capaz de sustentar a derrubada desse desejo? Ou o controle, a manipulação, a resistência contra esse desejo? Qual
é o mecanismo? O mecanismo é a homofobia. Então, na necessidade de se autoafirmar como não homossexual, sendo que esse desejo existe, a pessoa é levada a declarar seu ódio ao homossexual. Então, a homofobia existe como uma reafirmação do desejo através de um mecanismo de negação. Eu nego o desejo e ao negar o que eu estou fazendo é simplesmente reafirmá-lo. Eu reafirmo ele de todas as formas, ou seja, fica visível que o homofóbico, na verdade, é um homossexual frustrado, em grande parte. Quer dizer, ele tem o desejo, só que ele precisa negar aquilo de maneira tão forte, tão violenta, que ele precisa declarar seu ódio. Então ele declara o ódio e a paranoia surge nisso. Por que, que o bolsonarismo ele é uma eclosão do mundo gay? Porque ele volta paranoicamente à homossexualidade em todos os cantos. É o kit gay, é a ideologia de gênero, é a ditadura LGBT. Estão doutrinando nossos filhos. Por quê? É a paranoia. Isso retorna no mundo de todas as formas, porque você é incapaz de lidar com a gestão dos seus próprios desejos. Então, é claro, vira um mecanismo paranoico. E quando alguém cria um movimento chamado Gays com Bolsonaro, só reafirma isso. Reafirma que preciso me associar a uma figura homofóbica porque eu não me aceito. E ao não me aceitar, com quem eu me alio? Com aqueles que me odeiam. Que é uma maneira de eu tentar reafirmar que, olha, eu não sou assim, veja, minha natureza é essa. Mas, olha, eu estou associado com esse lado da direita. Então, há uma relação profunda entre a paranoia homossexual e o bolsonarismo. Isso a gente vê no Bolsonaro o tempo inteiro, né? Vê quando ele fala do brinco do cara, né? O cara tá dando entrevista, ele olha de cima e embaixo, o cara fala, você tá de brinco. Quer dizer, há um desejo ali profundo que não está sendo colocado para fora, não está sendo exercido. Então, falta um pouco a capacidade psicológica da aceitação, e por isso terapia é muito importante, né, gente? Olha pra gente como política. Não. É porque eu entendia que no Brasil. Então, olha só, ele falou que ele fez um movimento chamado Gays com Bolsonaro e que ele não gostaria que ele fosse visto como um movimento político. Como que faz sentido, né? Bolsonaro é o quê? Além do excremento de uma política. Não é nada, né? Se você se associa com ele para falar do quê? De arte? De política, né? Assim como no mundo, não só no Brasil, mas como o prompt é falando sobre o Brasil, nós temos no Brasil a ideia, ainda temos, né, graças aos gays de direita, os gays conservadores, essa ideia tem mudado, de Então ele repete aí, gays conservadores, né? Uma abominação histórica. que todo homossexual seria de esquerda. E não. Tem essa questão, todo homossexual deveria ser de esquerda? Se a gente pensar na questão histórica, se a gente entender, e aqui é uma discussão mais profunda que a gente pode fazer em outro momento, mas se a gente entender que a estrutura do capital é uma estrutura produtora de preconceitos, desigualdade de gênero e desigualdade sexual, só há uma saída para os homossexuais, ser de esquerda. Mas não é nem liberal de direita. Ah, não, mas sou não. Se você o capitalismo tem na sua estrutura, na sua fundamentação, a homofobia. Ele é homofóbico por essência, ele é racista por essência. De modo que não se pode fazer uma luta antirracista ou anti-homofóbica se não se critica o capitalismo. Isso diz respeito a um contexto mais amplo, não dá para a gente abordar aqui nesse momento. Mas existem várias discussões teóricas na literatura política, econômica, das ciências sociais, da filosofia, que vocês podem consultar para sustentar esse ponto de vista. Né? Nós mesmos somos diferentes. Né? Eu sou um homem cis, a Sabrina é pessoa trans, então nós somos diferentes. Por que esse tratamento especial, querer regalias especiais, a gente só quer... Tratamento especial. Então, muitas vezes se coloca como se o movimento LGBT quisesse privilégios. Privilégio do quê? De não ser assassinado na rua? Privilégio do quê? De não ser expulso e espancado dentro de casa? Privilégio do quê? De ter acesso ao ensino superior e não ter que ficar com umas transexuais rendido à prostituição? São esses os privilégios que os LGBTs estão buscando? Não é possível. Então, assim, é uma falta de paralelo com a realidade que assusta. respeito.
Não tem porquê, não existe esse, eu tenho que tratar o LGBT porque ele é especial. Não, antes de qualquer outra coisa, nós somos pessoas, nós somos seres humanos. Nós não, o Dom não é mais especial porque ele é homossexual. Então, assim, tudo é política. Colocar somente o LGBT, porque é um ato político ser LGBT no Brasil, eu discordo disso. Meu nome é Dom Lancelotti, eu tenho 36 anos, sou bacharel em Direito e trabalho com marketing digital. Eu me considero de direita por defender princípios que a direita defende, como um desses princípios a liberdade. Eu também sou fundador do movimento Gays com Bolsonaro e estou aí há uns 10 anos, né, falando sobre a hipocrisia do movimento LGBT. Defende a liberdade. Mas que liberdade é essa? Não é? Falta a gente discutir um pouco os conceitos, né, na hora. Que liberdade é essa que você defende? Você diz que defende a liberdade ao mesmo tempo que se associa com uma figura homofóbica. Mas como que funciona essa liberdade, né? Quer dizer, é uma figura declaradamente. Isso daí é óbvio, é de domínio público, qualquer um que vá pesquisar vai perceber. Você se associa com isso e diz que defende a liberdade? Que pretensa liberdade é essa? Você tem liberdade de ser um homossexual de direita. Agora, dizer que isso está de acordo com uma boa noção do que é a história, não, isso daí é uma alienação completa. Eu discordo também, concordo com a mesma fala da Michelle, que não é um ato político, mas eu acho assim, vou de encontro ao que o Dom falou e também só esse ponto que a Michelle falou que eu concordo. Que é o seguinte, porque assim, a questão do movimento LGBT, eu vejo que é uma busca de privilégios. Acaba sendo por poder, e eu acho que a despolitização da questão do gênero e das pautas LGBTs. Eu acho que isso foi um erro muito grande para a gente. Eu acho que atrapalha a nossa vida, atrapalha a nossa existência. Assim, para mim atrapalha. Eu, particularmente, considero um entrave na minha vida pessoal e particular a questão política de ter dominado o debate sobre gênero, né? Essa questão até dessa palavra gênero eu nem gosto, né? Eu não concordo com essa palavra gênero, né? E, enfim, isso é uma outra questão. Mas, então, eu acho assim, quando a política se apropriou dos LGBTs, das pessoas, da nossa existência, isso nos prejudicou. E eu justamente vejo esse movimento de gays de direita para rebater essa coisa que é prejudicial para nós. Eu percebo dessa forma. Então, eu sou contra essa coisa de que é um ato político. Não, não é. Como eu disse, eu acho que não é um privilégio ser trans, ou ser gay, ou ser lésbica, ou, enfim, qualquer outra escolha sexual que a pessoa faça, eu acho que não é um privilégio. Eu sou a Sabrina Hans. A participação da Sabrina eu achei uma das mais controversas desse programa, por ser pessoa trans. Nós sabemos que é o grupo dos LGBTs mais vulnerável, com uma expectativa de vida muito baixa no Brasil. A gente viu durante o governo Bolsonaro, um governo de direita, que os casos de agressão contra transexuais em São Paulo disparou, né? Uma coisa assim absurdamente grande. E choca, né, o fato de que uma pessoa se coloque na posição de apoiar justamente aqueles que querem ver o fim, a ausência da própria existência da Sabrina. Então, eu acho muito complicado, né, a participação dela nesse programa. E quando ela diz que vê como necessidade uma despolitização do movimento LGBT, sabe, é uma alienação histórica completa, porque se não fosse essa politização, principalmente dos movimentos de esquerda, ela não poderia existir, ela não teria direito à existência, ela não poderia estar ali falando. Então, hoje, se nós temos no Congresso Nacional deputadas de esquerda, transexuais, é porque foi no interior dos grupos de esquerda que essa luta foi feita para dar visibilidade, voz política a essas pessoas. Então, achei um dos casos mais terríveis e como ele exemplifica o nível em que uma certa alienação ideológica, política pode alcançar. Que leva a esse ponto, né? Um ponto em que a pessoa ela é capaz de apoiar aqueles que a perseguem. E tá tudo certo, né? Mas não tá tudo certo. Então, vejam só, achei
em vários sentidos, as falas dela muito complicadas, muito difíceis, né? É como se fosse uma questão de, mais uma vez colocado, né? Como se o movimento LGBT fosse uma questão de busca de privilégios. Em que sentido a comunidade transexual ou homossexual garantiu privilégios? Que privilégios essas pessoas têm? Né? O privilégio, mais uma vez, de não apanhar na rua, o privilégio de não ser morto, de ter direito à existência, são esses os privilégios? Então, eu acho muito problemático, acho uma fala muito problemática e de uma ausência completa de um entendimento histórico da realidade. Sou uma mulher trans, tenho 42 anos, sou designer, empresária e a minha luta tem sido na internet contra o transativismo. Apesar de eu ser uma mulher trans, eu acho que o movimento ultrapassou alguns limites e exagerou um pouco nas suas pautas. E é por isso que eu me considero uma pessoa de direita liberal. Eu não concordo com o Júpiter quando ele diz que ser LGBT no Brasil é um ato político. Primeiro porque ser LGBT é uma coisa que existe desde os primórdios da Terra, né? Se você for olhar, por exemplo, a Bíblia, desde Gênesis até hoje, existem LGBTs no Brasil, convivendo entre nós. Aqui eu acho que não sei o que houve. Se a gente olhar a Bíblia, desde Gênesis sempre existiram homossexuais no Brasil, né? Não sei se ele sabe, mas o Brasil, ele, como país, surgiu só em 1822 e como colônia a partir de 1500. Então, eu não sei. Eu acho que é mais um sintoma dessa alienação histórica, né? E não vejo como falar de que sempre existiram homossexuais despolitiza a questão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí que ela fica mais política. Na medida em que você historiciza a questão, como ele propôs, aí que ela se torna fundamentalmente política. Porque ao historicizar, você percebe que nas sociedades gregas antigas, hindus, nos persas, ou seja lá em qual grupo, os romanos, com suas particularidades e questões, você tinha diferentes maneiras de se observar a homossexualidade em locais onde ela era vista com grande naturalidade, em locais onde nesse termo existia e era aplicado, e simplesmente era visto como mais um incluído na diversidade humana daquele momento histórico e daquele determinado espaço. Então, esse movimento que ele fez, ele destrói totalmente a sua própria visão. Porque historicizar significa, antes de tudo, mostrar como o entendimento do que é ser homossexual se transformou na história e veio, a partir dos últimos séculos, principalmente a partir do autoritarismo religioso e político do capitalismo, veio se transformando numa prática a ser perseguida, questionada e, na tentativa de normalização por uma prática heterossexual, excluída da sociedade. Então, é muito problemático. Eu acho que a fala dele revela justamente isso, uma alienação de não saber nem o que está sendo falado, de não entender nem o que está defendendo, e de que, ao dizer isso, destruir o próprio argumento. Enfim, em diversos períodos da história, e essas pessoas, elas sempre existiram. Então, as pessoas que são LGBTs hoje, elas têm uma certa naturalidade pelo fato de serem LGBTs. Mas eu também não concordo com a Michelle quando ela diz que você deixar de brigar pela sua existência é que você precisa ser LGBT, portanto, um ato político. Só que quem está hoje brigando contra a existência dos LGBTs? Quem está hoje se posicionando contra vocês precisam ser derrubados, vocês precisam morrer, vocês precisam deixar de existir? Quais são os instrumentos que o Estado utiliza para poder tentar sufocar a população LGBT? Quantas pessoas vão às ruas, por exemplo, em movimentos falando queremos o fim da população LGBT amanhã, a partir de hoje a gente não quer mais que vocês deixem de existir. Então, assim, essas falácias de que nós precisamos lutar para que a gente consiga existir, nós precisamos lutar para que a gente consiga se estabelecer, pelo menos eu, e aqui eu não levo o meu exemplo como se fosse uma coisa que acontece de forma geral, acho que nenhum de nós aqui pode levar o nosso exemplo como se fosse uma coisa geral, porque cada um tem a sua personalidade, né? Cada um tem a sua vida própria, cada um tem a sua particularidade, mas pelo menos eu nunca fui em nenhum canto onde as pessoas tentaram, não, você não vai entrar aqui não porque você é LGBT, não, você não vai fazer isso aqui não porque você é LGBT. Então, eu nunca precisei utilizar o fato de eu ser LGBT politicamente para existir, né? Então, que dirá para viver minha vida comum, né? Como foi pontuado tanto pelo Júpiter como pela Michelle. Fala galera, meu nome é Douglas Garcia. Vejam só, ele é um paraíso na Terra, não é? Como ele coloca. Paraíso na Terra. Ninguém persegue homossexuais nessa sociedade?
ninguém persegue ninguém, a coisa é maravilhosa. Do jeito que ele coloca é isso, não é? Então, assim, é muito problemática as falas dele, né? Quais as maneiras que o Estado usa para perseguir? Institucionalmente falando, até poderia ter uma certa discussão sobre isso, no sentido de que, ao se negar a resolver o problema, o Estado se torna também um coadjuvante nos processos de perseguição, mas, de maneira geral, vocês. Isso daí é uma coisa de experiência prática. A gente não precisa nem se aprofundar muito. Os espaços são negados a essas pessoas. E essa negação de espaços e de inserção na sociedade as condena à morte. Por isso que as transexuais são ligadas aos profissionais do sexo. Porque não tem espaço a não ser ali onde elas são sexualizadas. Não tem espaço de circulação nessa sociedade. É ali o único espaço que elas vão encontrar. Vocês já tiveram uma professora transexual? Já foram atendidos por uma advogada transexual? Os cargos que exigem cursos universitários, mas jamais vocês vão ver, mas com muita dificuldade, vocês encontram uma pessoa transexual. Então, e mesmo o caso dele, ele fala, olha, mas eu nunca tive um negócio assim, ah, não, você é homossexual, você não pode entrar. Mas qual que é o padrão de comportamento e de aparência desse senhor? Ele é totalmente heteronormativo. Como que alguém, qualquer um que olhe para o rosto desse cidadão, não vai tê-lo como homossexual, apesar de ele ser? Então, depende também de uma questão da identidade, como você existe no interior dessa sociedade. Então, uma pessoa que não apresenta diretamente um, uma diferença estética ou de comportamento em relação ao padrão do que é esperado dela, não vai ser tida como homossexual. E pode transitar livremente nesses espaços. Agora, pega o caso de um homem homossexual mais afeminado, de uma mulher homossexual mais masculinizada. Já tem espaços que são negados a essas pessoas. Certas profissões não vão aceitar, certos espaços vão ver com um mau olhar. E é claro que no Brasil e no mundo, até por conta da criminalização e do avanço da luta de esquerda contra essa discriminação, o que começou é um preconceito que sai da esfera do debate público, apesar de que ele ainda existe em grande quantidade. Vamos ver aí o caso agora da Erika Hilton, como ela foi extremamente, né, insultada durante a sessão plenária, né, no Congresso Nacional. A gente já tem aí como isso circula no próprio discurso público, né? Mas, além disso, há um movimento onde, por conta da luta e da criminalização, esse discurso ele é interiorizado, ele se torna velado. Então é um preconceito velado, que se torna um preconceito do cochicho, da pessoa que fala por trás, que não fala diretamente, abertamente contra você, mas há uma profunda estrutura de dominação que se reproduz a partir desses preconceitos, dessas discriminações, que continua circulando no interior dessa sociedade. Então, porque eu não vejo, não existe, não é assim que funciona a ciência, não é assim que funciona a filosofia. Então, eu entendo o fato que ele disse, nunca fui barrado num determinado lugar. Tá certo? Mas qual o padrão que você apresenta para a sociedade? Um padrão que é completamente tido como normal, como normativo, aos olhos da sociedade. Então, é claro que você vai sofrer menos preconceitos. Agora, se você é de um padrão mais afeminado, é claro que você tem espaço que você não vai circular. Então, passa por uma questão de identidade estética, comportamento, que ele não considera. Deshistoriciza e tira de um contexto social, eleva ao padrão do movimento e dessas questões a sua própria experiência pessoal. E é isso que torna o debate ridículo. Sou ativista, ex-deputado estadual, sou homossexual e de direita porque eu acredito nos princípios conservadores de liberdade, liberdade de expressão, de lutar contra tudo aquilo que é errado e principalmente a gente trazer aqui para o nosso Brasil mais defesa à população de bem. Por isso que eu sou de direita. Mais defesa à população de bem. Pessoal, acho que aqui tá bom. Aqui tá bom o sofrimento por hoje. Eu realmente sofri muito assistindo esse vídeo. Eu assisti ele, mas com uma angústia, porque eu falei, não é possível que a gente tem que observar esse tipo de discurso absurdo. Mas tudo bem, eu acho que no fundo ele mostra como esse debate se torna mais intenso e como justamente alguma coisa está em andamento. O problema seria se ele não ocorresse, se a gente não visse esses outros discursos absurdos surgindo.
Esses discursos absurdos, eles são, na verdade, a manifestação, a materialização do absurdo político-social em que nos encontramos e que convoca a discussão, todas essas visões, porque se busca uma solução. Então isso é fundamental. Eu acho que isso é mais um bom sinal do que um mau sinal. Eu quero justamente que essa radicalização ocorra e que esses discursos saiam do interior dessa sociedade que muitas vezes acaba escondendo esse tipo de fala, para que apareça na sua potencialidade, para que possa ser observado, criticado e ridicularizado, porque é um discurso ridículo. O que aparece aqui pra gente como gay conservador, gay de direita, isso não existe em nenhum lugar do mundo. A não ser como aquela figura, né, que buscando se associar aos poderosos para ganhar uma migalha, a figura do Stephen, lá do Django Livre, né, do filme do Tarantino. É o escravizado da senzala que quer ali ter uma parceria com o patrão porque ele ganha privilégios. É isso. No fundo é isso. Mas é importante que surja para que seja debatido, criticado, apontado, questionado. Isso é muito importante. Agora, a fala final, defender cidadão de bem. Como assim, meu amigo? Cidadão de bem é o quê? É da família tradicional que você está falando. Você não faz parte da família tradicional. Você não é bem visto na direita. Você não é bem visto nos grupos conservadores. Cidadão de bem se considera cidadão de família tradicional. O que é o cidadão de bem para o bolsonarismo? É a família tradicional. Um homem, uma mulher e seus filhos. É claro que no meio dessa família tradicional, o homem está corneando a mulher está corneando o homem está lá no sigilo com outros. Tá certo, é assim que funciona a família tradicional. Agora, ele não faz parte dessa família. Ele não faz parte. Então, defender cidadão de bem, esse é um discurso. Por que eu digo que está relacionado a isso? Porque é um discurso. O termo cidadão de bem, ele não é descarregado de sentido ideológico, ele está no interior dessa ideologia da família tradicional. Então, no fundo, o que você está defendendo é a família tradicional que está querendo a sua morte, que não aceita a sua existência. Então, acho que é muito importante esse vídeo. Acho que tanto do ponto de vista geográfico, para a gente discutir os espaços de circulação das identidades, quanto do ponto de vista filosófico, para a gente discutir o que é identidade, quanto para a gente entender os absurdos que a gente chegou aí nessa fase do capitalismo, certo? Então, deixem aí seus comentários, impressões. Se vocês quiserem, a gente continua o vídeo depois. Eu acho que ele tem muita questão para ser debatida e aprofundada. É isso, pessoal. Obrigado pela paciência de vocês e até uma próxima.